Ao fim da carta de Paulo aos Romanos, Romanos 16, de 21 a 27. De 21 a 24, Paulo ele termina aqui as saudações que ele estava fazendo anteriormente, e do 25 ao 27, ele faz uma doxologia, palavras de glorificação a Deus, uma oração pelo Evangelho, por aquilo que Deus fez através dele. Então, Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Observação. Você percebe aqui que quem escreve a carta, no sentido de pegar na pena ali, no papel, escrever nas tintas e tudo, é um escriba contratado chamado Tércio. Provavelmente o custo de Tércio quem bancou foi Febe, como nós falamos em outra situação. Então, Paulo é o autor da carta, mas ele não é o escritor no sentido de pegar a pena e escrever a carta. Isso era feito na época por um profissional, uma pessoa que fazia isso como realmente uma profissão dele. Então houve uma contratação, nos nossos dias nós podemos usar essa palavra, de Tércio para fazer esse trabalho. E aqui Tércio se pronuncia, Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. E aí volta Paulo ditar a carta. Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. De 25 agora a 27, a ideia central desse trecho da passagem final aqui da carta é uma doxologia, como a gente falou. Ela encerra a carta paulina da nova aliança para as igrejas romanas. Paulo louva a Deus, presta atenção aqui, Paulo louva a Deus por lhe dar o evangelho, que é a pregação acerca de Jesus Cristo, o qual aqui, o evangelho, ele proclama o mistério da conversão escatológica das nações ao Messias dos judeus. Ele está louvando a Deus por esse evangelho, pelas características do evangelho e pelo mistério que foi revelado a ele e a nós na nova aliança. Então, versículo 25. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então, o evangelho, a obra de Cristo aqui, Paulo diz que era um mistério guardado na eternidade. Esse mistério ele foi uma promessa, embalado de uma forma de promessa no Antigo Testamento, e aqui na Nova Aliança ele foi revelado na pessoa e na obra de Cristo. Então o Evangelho, que era um mistério eterno, está revelado a nós em Cristo Jesus. E que agora, esse mistério, esse Evangelho, agora quando? Na Nova Aliança, tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Para que o evangelho foi dado a conhecer, foi manifesto? Para a obediência da fé entre todas as nações. Esse é o mistério. O mistério é justamente esse plano eterno de Deus, o Cristo, que deveria se encarnar, viver, sofrer no lugar da humanidade, um justo no lugar dos injustos, morrer, ressuscitar, voltar e estabelecer um reino eterno. Mas neste reino eterno estará todas as nações que creram em Cristo. Dentre todas as nações, pessoas foram chamadas à obediência dessa fé, a fé em Cristo Jesus. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Aqui Paulo termina a carta, mas eu termino com as considerações últimas. 3 verdades aqui desse trecho de Romanos. Verdade 1. A história do mundo é a história de Deus. O plano divino da salvação remonta ao Antigo Testamento, despertou o interesse dos judeus no judaísmo do Segundo Templo e foi revelado de modo pleno no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Evangelho de Jesus Cristo. E esse plano de Deus, da história,
ele culminará com a volta de Cristo. Verdade 2. O Evangelho é para todos, tanto judeus como para todas as outras nações. O que seria de nós aqui brasileiros, do Ocidente, sem a mensagem do Evangelho anunciada por Paulo? Há uma forte possibilidade de que, sem a missão de Paulo aos gentios, o Evangelho teria se restringido principalmente, ou a gente pode falar somente, aos judeus na Palestina, e não chegaria a nós. Então a missão de Paulo aos gentios foi estratégica, extremamente importante para que a salvação, o evangelho da salvação chegasse a nós aqui, hoje ocidentais brasileiros. E a verdade 3, por um lado, o cronograma de Paulo para alcançar a Espanha com o evangelho, lembra que para Paulo, na época, a Espanha era os confins da terra. E ele entendia que se ele alcançasse os confins da terra com a pregação do evangelho, Jesus voltaria, Cristo voltaria. Ele pregava o evangelho com esse entendimento, com essa expectativa. Então, para Paulo e também para nós, a pregação do evangelho deve estar intimamente ligada com a segunda vinda. Se Paulo pensava assim naquela época, nós, com certeza mais próximos da segunda vinda do que Paulo, devemos pregar o evangelho a todas as nações, crendo que Cristo voltará. Então, Paulo ele faz esse cronograma, ele provavelmente foi para a Espanha, mas ele pensava que ao pregar ele anteciparia a parúzia. Mas a parúzia não se cumpriu, a parúzia é a volta de Cristo. Contudo, por outro lado, o evangelho de Paulo alcançou os gentios muito além da Espanha, o que um dia levará os judeus a aceitarem Jesus como o Messias e, desse modo, trará a segunda vinda de Cristo. Meu irmão, terminando da mesma forma que Paulo, nós temos o encargo sagrado, o dever sagrado, a missão sagrada de ser testemunhas de Cristo até os confins da terra para que ele venha. Assuma a sua responsabilidade, assuma esse encargo sagrado de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus.